Imagine uma época em que a escuridão parece envolver o mundo e os ecos de batalhas antigas soam mais alto do que nunca. Nesta era de incertezas, um nome poderoso surge das profundezas das Escrituras, o Arcanjo Miguel, o guerreiro divino enviado para enfrentar as forcas do mal. Mas por que sua presença ressoa agora mais do que nunca? Porque ele não é apenas uma figura do passado, ele simboliza esperança e forca para os crentes que navegam na guerra espiritual de nossos tempos. Então, você está pronto para descobrir as verdades sobre as batalhas de Miguel e como elas podem fortalecer sua jornada de fé? Fique ligado para descobrir como suas intervenções celestiais podem abençoá-lo hoje. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar de onde você é ou como Jesus tocou sua vida nos comentários. Que Jesus o abençoe. Miguel, o guerreiro de Deus, é uma figura central nas narrativas divinas, ilustrando com clareza vívida a vigília implacável das forcas celestiais contra as invasões das trevas. À medida que as Escrituras se desenrolam, particularmente na grandiosa tapecaria de Apocalipse 12, a figura de Miguel se destaca, não apenas como um ser celestial, mas como o defensor arquetípico da ordem divina, encarregado de defender a soberania de Deus em meio à luta cósmica. Nos anais da guerra espiritual, Miguel é retratado como um baluarte inabalável, uma ponta de lança contra as maquinagens adversárias de engano e rebelião. Seu título, Arcanjo, diz muito, designando-o não apenas como um mensageiro, mas também como o líder das hostes celestiais. Sua destreza marcial não é de origem terrena, mas imbuída de uma retidão que reflete a integridade e a justiça do próprio Deus. Este comandante celestial é mais do que um estrategista etéreo. Ele personifica a resposta divina à insurreição e ao orgulho. Seu confronto com as forças do mal, tanto primordiais quanto contínuas, é emblematizado das realidades espirituais mais amplas que moldam o pano de fundo da experiência humana. A presença de Miguel é um chamado claro à vigilância e à retidão diante da tentação e da cegueira espiritual. Quando olhamos para os relatos das Escrituras, como os detalhados em Daniel, Judas e Apocalipse, encontramos Miguel não descansando, mas avancando implacavelmente contra forças que buscam subverter o propósito divino da criação. Nessas narrativas, o arcanjo emerge não apenas como uma figura de retribuição, mas como alguém cuja própria essência ressoa com a compaixão divina pelos fiéis sitiados. Sua autoridade não é exercida por mera dominação, mas pela restauração da harmonia divina. A postura de Miguel contra os principados das trevas não é uma tutela passiva, mas uma afirmação ativa da vontade divina contra a malevolência. Cada confronto ressalta o drama cósmico do bem contra o mal, um conflito tão antigo quanto o próprio tempo. Da queda de Lúcifer, às batalhas escatológicas ainda por se desenrolar, Miguel está sempre presente, unindo os reinos divino e mortal com sua posição inviolável. Em Apocalipse 12, a imagem de Miguel revela uma verdade profunda. As linhas de batalha são traçadas não apenas nos reinos etéreos, mas também nos corações e mentes da humanidade. Aqui, o dragão, a personificação de Satanás, encontra seu formidável adversário na espada do arcanjo. Esta guerra celestial não é um mito abstrato, mas um lembrete concreto da guerra espiritual que subjaz a história humana. A missão de Miguel de combater as trevas simboliza o movimento perpétuo de Deus em direção à redenção e à justiça. Suas batalhas servem como um prelúdio para a vitória final, uma garantia de que todo engano e pecado um dia se ajoelharam diante da autoridade divina. Por meio dele, vemos o reflexo do amor inabalável de Deus e seu compromisso em ver sua criação restaurada à glória pretendida. A autoridade bíblica investida em Miguel é crucial para a compreensão da teologia de proteção e defesa inerente à fé cristã. Ele representa a promessa divina suprema, que, independentemente da escuridão, a luz não se extinguirá. Suas águas são um testemunho do poder duradouro da fé e da companhia divina em tempos de provação e tribulação. Para os crentes, Miguel é um poderoso símbolo de coragem e fidelidade.
Seu exemplo inspira um chamado às armas, não à violência, mas à oracal e à retidão. Ele convida cada alma à luta diária para defender a verdade e a justiça, refletindo a missão inabalável de Deus de derrotar o mal pela raiz. Ao considerarmos o papel de Miguel, somos chamados a abraçar esse mesmo espírito guerreiro divino, permanecendo firmes em nossas convicções, com nossos corações anclados na oração e nossos espíritos envoltos na armadura da fé. Por meio de Miguel, Deus demonstra não apenas seu poder, mas também seu extraordinário cuidado e compromisso com sua criacal, revelando que cada luta enfrentada por seus filhos na terra é notada e enfrentada nos céus. Ao compreender Miguel como o guerreiro de Deus, compreendemos um senso mais profundo do reino espiritual e das batalhas contínuas travadas em nosso favor. Seu noivado é uma promessa celestial de libertação e vitória, um lembrete eterno de que a companhia celestial permanece inabalável, pronta para interceder e proteger até o cumprimento final do plano divino de Deus. No vívido quadro de Apocalipse, capítulo 12, testemunhamos um drama celestial que se desenrola nos céus, cativando a imaginação com suas profundas implicações espirituais. Esta é a batalha entre Miguel, o arcanjo, e o dragão, Satanás, um confronto que transcende a compreensão humana, mas influencia profundamente o reino terreno. À medida que a visão profética se desenrola, João descreve um grande sinal que aparece no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida e grita de dor, prestes a dar à luz. Essa imagem simbólica leva ao surgimento do dragão, uma entidade temível com 7 cabecas, 10 chifres e 7 coroas sobre as cabecas, cuja cauda varre 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra. Este dragão busca devorar o filho da mulher, uma representação clara da busca incansável de Satanás pelo divino e de seu eterno desafio aos planos de Deus. Miguel, o arcanjo, entra nesta cena celestial não como um espectador passivo, mas como um poderoso guerreiro e comandante divino. À medida que o crescendo espiritual se intensifica, Miguel e seus anjos se envolvem em uma luta monumental contra o dragão e seus companheiros caídos. Esta não é apenas uma metáfora para o conflito, é a representação de uma genuína batalha espiritual que ecoa por todos os reinos celestiais. Um confronto nascido da aversão divina à insidiosidade do mal. O papel de Miguel neste conflito celestial é integral e revelador. Ao contrário das representações passivas que poderíamos imaginar para seres angelicais, Miguel surge com autoridade resoluta, guiado não por ambição pessoal, mas por comissão divina. Aqui, ele personifica a oposição definitiva contra o orgulho e a rebelião, representando uma força celestial que defende a vontade divina sobre o caos destrutivo. Seu próprio nome, que significa quem é como Deus, captura a essência de seu propósito, defender a santidade e a supremacia de Deus contra qualquer entidade que ouse desafiá-la. Neste relato bíblico, o dragão não é apenas uma figura mitológica, mas uma alegoria viva para Satanás, o antigo enganador cuja primeira vitória ocorreu no Jardim do Éden. A presença do dragão simboliza a força penetrante do engano e da corrupção, tentando implacavelmente frustrar os planos divinos. No entanto, o vigoroso engajamento de Miguel com Satanás marca um ponto de virada, um prelúdio para a vitória final. A batalha irrompe no céu, mas suas ondas são sentidas por toda a criacal. Um lembrete de que a guerra espiritual não se limita ao etéreo, mas é pertinente à jornada de cada crente. O triunfo de Miguel sobre o dragão significa um selo crucial no destino de Satanás, ecoando a promessa da vitória final de Cristo sobre as trevas. Ele ressalta a força e a importância da guerra espiritual, lembrando aos crentes que todo conflito travado nos céus tem como objetivo a erradicação final do mal. A vitória não se trata apenas de derrotar um inimigo, é um testemunho da firmeza do poder justo e da justiça divina prevalecendo contra a corrupção e o engano.
Quando o dragão é derrotado, ele e seus anjos são expulsos do céu, culminando em uma gloriosa proclamação de salvação e do reino de Deus, assumindo o domínio legítimo. Essa expulsão significa não apenas uma vitória tática, mas uma declaração profética da destruição iminente de Satanás e suas légiões, uma promessa da plena restauração da ordem justa de Deus. Nestes versículos reside uma mensagem de encorajamento e advertência, encorajamento para os fiéis que se mantêm firmes na verdade e na retidão, e uma advertência contra a complacência diante de adversários espirituais. Convoca os crentes a incorporarem o espírito de Miguel, engajando-se ativamente em batalhas espirituais com a consciência de que o poder divino e a verdade prevalecem em última instância. A batalha no céu convida à reflexão sobre nossos próprios conflitos espirituais e à confiança na força divina. Ensina que, diante do engano e da rebelião, os fiéis são chamados a se levantar intransigentemente, armados com a verdade e a autoridade divinas, seguros pela vitória já conquistada em seu favor. A saga de Miguel e o dragão ecoa pela eternidade, encorajando cada crente a permanecer firme em sua caminhada espiritual, encorajado pela certeza de que a vitória final está garantida. Em Judas 9, encontramos um evento bastante enigmático, a disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Essa breve, porém profunda mensal nos dá um vislumbre da dinâmica celestial e do papel que Miguel desempenha como um reverenciado agente da autoridade divina. A narrativa não se aprofunda nas razões por trás dessa disputa, mas o que se destaca é a resposta de Miguel ao desafio de Satanás. Em vez de recorrer a acusacos ou maldicos, Miguel calmamente declara: "O Senhor te repreenda." Essa declaração, carregada de significado, é um testemunho do alinhamento de Miguel com a vontade divina, destacando que o poder não deriva da força ou do orgulho pessoal, mas da autoridade de Deus. Este encontro ilustra o caráter de Miguel, sua retidão e seu compromisso inabalável com os planos divinos. Aqui, testemunhamos um ser celestial que se abstém da autoglorificação, enfatizando que a justiça divina opera além do ego e da ambição humana. A confiança de Miguel na repreensão de Deus, em vez da sua própria, ressalta seu reconhecimento da autoridade suprema de Deus. Suas interações com Satanás nos lembram da força e da humildade necessárias na guerra espiritual que transcende nossa compreensão. Apresenta um paradigma de como os crentes podem enfrentar desafios, não por meio de vinganças pessoais ou malícia, mas permanecendo firmemente dentro dos limites da autoridade de Deus. Passando para o livro de Daniel, encontramos outro exemplo fascinante da intervenção de Miguel. Em Daniel 10, enquanto Daniel está em profunda oração e jejum, buscando entendimento e clareza de Deus, seu ajudante celestial, é impedido pela oposição espiritual, o príncipe da Pérsia. É durante esse momento de luta que Miguel surge, intervindo como um poderoso aliado, libertando o mensageiro angelical para que Daniel possa receber sua revelação. Esta cena é rica em significado, lançando luz sobre a luta invisível que frequentemente ocorre no reino espiritual, uma batalha desconhecida para muitos, mas muito real. O papel de Miguel aqui não se limita a ser o de um combatente. Ele é o catalisador que garante que as mensagens divinas não sejam frustradas por forças malévolas. Esta representação bíblica traça uma imagem poderosa de Miguel como um facilitador, uma figura que facilita os planos de Deus, enfatizando sua importância no espectro mais amplo da guerra espiritual. Para os crentes, este relato não apenas oferece a garantia da intervenção divina, mas também eleva Miguel como uma figura de esperança e proteção. Suas ações nos encorajam a permanecer firmes na oração e na fé, confiando que a ajuda divina está sempre presente, operando além do que nossos olhos podem ver. Além disso, a representação de Miguel nessas narrativas bíblicas vai além dos meros deveres de guardião. Suas ações simbolizam o compromisso inabalável de Deus em sustentar seu povo e preservar suas promessas da aliança. Por meio de Miguel, vemos um advogado celestial
que se opõe ativamente à apropriação espiritual, garantindo que os planos de Deus permaneçam incorruptos por qualquer adversário, mesmo um tão formidável quanto Satanás. Em nossa compreensão da justiça e proteção divinas, a presença de Miguel reenfatiza a necessidade de permanecermos firmes, especialmente diante de desafios espirituais. Ele exemplifica como a autoridade divina opera perfeitamente sem autoengrandecimento, mantendo o foco firmemente na missão que Deus estabeleceu. Este é um desafio para todos nós. Agir com humildade e integridade, confiando na assistência divina e reforçando a realidade de que nossas batalhas nunca são travadas sozinhos. À medida que nos aprofundamos nessas ricas histórias nas Escrituras, a compreensão se estabelece. O papel de Miguel não é estático, mas dinâmico, lembrando-nos do conflito cósmico em curso entre o bem e o mal. Suas aparições servem como marcadores da supervisão providencial de Deus e como encorajadores da fé, convocando os fiéis a permanecerem resolutos. Este mergulho profundo nas Escrituras nos deixa com uma imagem vibrante de Miguel como um guerreiro e protetor divino. Suas intervenções consistentes ao longo da história bíblica ressaltam a batalha espiritual em curso e a natureza crítica de seu papel. Ele é um farol da tutela divina, permanecendo valentemente contra as forças que buscam impedir a vontade de Deus, um lembrete das batalhas invisíveis travadas por nós a cada dia. Ao compreender o papel de Miguel nas Escrituras, adquirimos uma maior apreciação do reino espiritual e do profundo amor e proteção que Deus estende por meio de seus seres celestiais. Nestes tempos culminantes profetizados na Bíblia, o papel de Miguel emerge com destaque, ilustrando uma obra-prima angelical de coragem e propósito divino. Nas Escrituras, Miguel representa um farol de esperança em meio à angústia sem precedentes que caracteriza o fim dos tempos. Daniel 12:1 descreve vividamente esse momento, descrevendo um período diferente de qualquer outro. Um tempo de profunda tribulação em que as nações tremerão e até mesmo os céus parecerão parar. Nesta era turbulenta, Miguel permanece resoluto, erguendo-se para defender aqueles inscritos no livro da vida. A imagem em Daniel apresenta Miguel como um guardião do povo de Deus, um pensamento reconfortante quando o caos parece implacável. Sua presença assegura aos crentes que a libertação divina não é uma mera possibilidade, mas uma realidade prometida. Essa promessa estende uma corda de salvação em meio aos mares do caos, estabelecendo fé e confiança no plano inabalável de Deus. À medida que transitamos dessas profecias vívidas para as visões reveladoras do Novo Testamento, o papel de Miguel torna-se crucial na preparação do terreno para a segunda vinda de Cristo. Referindo-se a 1 Tessalonicenses 4,16, a voz do arcanjo é fundamental, anunciando a descida do Senhor. É um chamado sagrado de trombeta, sinalizando o reinício mais extraordinário que o mundo jamais testemunhará, uma ressurreição que levará à derrota final da morte e do pecado. Imagine Miguel nesse papel, sua voz ressoando pelo universo, quebrando as correntes da mortalidade e inaugurando a vida eterna. É um ato de orquestração divina, pois ele simboliza a vitória do reino de Deus sobre as trevas. Mas por que Miguel? Na grande narrativa da intervenção divina, sua presença constante é mais do que simbólica. É uma garantia. Miguel personifica a fidelidade e a firmeza das forças celestiais, espelhando a eterna vigília de Deus sobre sua criação. Ao longo das Escrituras, Miguel tem sido retratado como um protetor, um tema consistente em seus futuros papéis apocalípticos. Não se trata simplesmente de poder, trata-se de preservação e justiça, garantindo que o desígnio de Deus permaneça imaculado pelo caos adversário. As intervenções de Miguel ao longo do tempo e das profecias servem como lembretes da promessa de Deus a nós, de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos em nossas batalhas. Seja enfrentando provas pessoais ou testemunhando tribulações mundanas, sua presença é um testemunho da supervisão divina. As provas do fim dos tempos, embora assustadoras, são navegáveis com o conhecimento da assistência celestial. Para os crentes,
Essa compreensão do papel de Miguel não se refere apenas à burocracia celestial e imensamente pessoal. Ela desafia cada pessoa a avaliar sua posição espiritual e sua prontidão para a intervenção divina. À medida que o mundo se aproxima dessa era de transformação, a reflexão individual se torna crucial. O desafio vai além do conhecimento do papel de Miguel. Ele implora pela introspecção pessoal sobre o relacionamento com Deus. Voltando aos fundamentos da fé, a reconciliação com Deus é primordial. Com Miguel como guardião, garantindo o cumprimento dessas profecias, os crentes são incentivados a alinhar suas vidas com os propósitos divinos. Esse alinhamento nos acolhe em uma narrativa espiritual muito maior do que qualquer indivíduo, conectando a transformação pessoal a um plano cósmico. O futuro inegavelmente reserva prova-ques, mas com campeões angelicais como Miguel ao nosso lado, encontramos coragem e consolo. Sua missão duradoura não se refere apenas a eventos que mudam o mundo, é um lembrete pessoal. Trata-se de reconhecer nosso lugar no plano de Deus e manter a fé que nos livra das inúmeras tempestades da vida. À medida que Michael continua suas missões divinas, ele se mantém como um farol para todos os que buscam viver fielmente sob o olhar atento de Deus. Em sua jornada, abrace as lições e promessas que essas profecias revelam. Permita que a lealdade e a força inabaláveis de Michael inspirem uma fé igualmente robusta em seu coração. Esteja pronto para a guerra espiritual de nossa era, armado com a certeza de que você está protegido pelos guerreiros mais poderosos de Deus. É sob esse guarda-chuva de intervenção e orientação divinas que encontramos paz, coragem e finalmente vitória.